Você está preparada, está preparado para tantas mudanças que vêm por aí? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando que eu sou José Maria, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Por que então se preparar para um futuro de tantas mudanças, né? Bom, a humanidade já viveu várias revoluções, né? E essas revoluções, porque nós passamos aí ao longo de séculos, né? Dentro da história, isso fez com que ela caminhasse para uma outra direção. Um pouquinho diferente da abordagem dos livros de história, né? Onde as grandes revoluções são marcadas pelas revoluções industriais, eu vou pela linha do Yuval Noah Harari, né? No seu livro Sapiens, que a grande primeira revolução que modificou completamente a humanidade foi a revolução cognitiva. Nós nos tornamos Homo sapiens, o homem que pensa, né? E acima de tudo se comunica com os demais. E isso provocou toda uma mudança na nossa civilização, né? Ficamos muito diferentes do homem de Neandertal, do Australopithecus e outras espécies. Aí isso aconteceu há 70 mil anos atrás. Aí viemos caminhando para a Revolução Agrícola, onde o homem aprendeu, o Homo sapiens aprendeu a plantar e cultivar o seu alimento e domesticar os seus animais. E isso fez com que aquela índole de caçador-coletor, né, aquele jeitão, aquele modo de vida, fosse bem alterado. Daí começaram as cidades, isso proporcionou uma grande mudança na sociedade, né, nas diversas sociedades, nas formações dos países e assim vai. Mas depois caminhamos vários séculos adiante e nós tivemos as revoluções industriais que foram grandes mudanças de paradigmas. Então vamos falar um pouquinho de cada uma das revoluções industriais. A primeira delas foi a primeira revolução industrial no século XVIII, 1770 e pouquinho, onde nós tivemos o desenvolvimento da máquina a vapor, que fez com que os processos de mecanização, o uso da força para aliviar a força humana, surgisse e fizesse com que mudassem vários procedimentos, né? O TA mecânico veio dessa época, o trem a vapor, pode-se dizer, o motor a vapor do trem também pode-se dizer que foi uma das grandes sacadas aí da primeira revolução industrial. Aí, quase um século depois, no século XIX, nós tivemos a segunda revolução industrial, onde as fábricas já estavam mais estruturadas, aí tivemos o advento da eletricidade, né, depois do Tesla e outros estudiosos. O petróleo também começou a ser empregado, os motores a combustão vieram desta segunda revolução e principalmente a linha de montagem, né, do que fez a criação básica da indústria. Aí nós tivemos a Grande Guerra, a primeira, depois a Segunda Grande Guerra Mundial, e depois dessa Segunda Grande Guerra Mundial, que se encerrou no ano de 1945, nós tivemos o advento da Terceira Revolução Industrial por conta dos grandes avanços na ciência decorrentes da Segunda Grande Guerra, né? Então nós tivemos já uma automação muito mais evidenciada, até mesmo pela produção em massa, né, de armamento e o suporte a toda a guerra. Mas depois, nos anos 60, 70, a comunicação eletrônica, que começaram nas décadas de 40, começaram a ser mais empregadas. E a partir dos anos 70, o computador, que mudou muito a questão de como se trabalhar, de como gerir o conhecimento, né? A internet também, ela veio na terceira revolução industrial e a internet mudou e vem mudando a forma do homem se portar, o homem trabalhar, o homem sobreviver. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a quarta revolução industrial que nós começamos a viver na segunda década, a partir do ano de 2011, deste século XXI atual,
que é uma revolução de grandes mudanças de paradigmas, onde os sistemas cyberfísicos estão evidentes, né? A união do físico com o digital e depois juntamente com a união do biológico. E eu vou deixar isso um pouco mais esclarecido nos próximos encontros. Uma das grandes evidências é a internet das coisas, que permite a ligação de todas as coisas, que todas as coisas, eu digo os equipamentos, as máquinas, os eletrodomésticos estejam ligados na internet, e o largo emprego que já começou das inteligências artificiais. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o que muda, né? Porque o que muda vem sendo mudado nas 3 outras anteriores revoluções industriais. A gente teve grandes mudanças, mas desta 4ª revolução industrial a gente tem uma propriedade bem particular, a questão da velocidade dessas mudanças, da amplitude, né, de como tantas coisas estão sendo alteradas numa velocidade muito grande, como eu falei há pouco, da profundidade, além de várias coisas que se alteram, como as coisas mudam praticamente, elas tomam uma nova forma, elas adquirem e vão caminhando numa outra toada. E essas mudanças, pode dizer que elas são sistêmicas, ou seja, elas alteram vários sistemas que vinham sendo empregados aí há tantos anos, há tantos séculos, né? E elas alteram vários processos, né, de uma forma que ela faz com que uma nova vida para o Homo sapiens esteja sendo descortinada, né? E isso é por isso que a gente tem que se preparar, né? Pergunto para você, você acha que nós vivemos uma era de mudanças, como nas 3 revoluções industriais anteriores, ou uma mudança de era? Eu já respondo para você, né? Eu coloquei a questão da singularidade. O que é uma singularidade e por que se preparar para a singularidade? Singularidade é uma coisa altamente inusitada, única, né? Existe a singularidade na matemática, existe a singularidade na física, né? Mas vamos falar um pouquinho da singularidade tecnológica, que tem estudiosos que dizem que ela acontecerá no ano de 2045. A gente tem acompanhado o desenvolvimento dos computadores, que se tornam cada vez mais potentes, né? Aliado às inteligências artificiais. Existe uma teoria que, a partir do ano de 2045, as máquinas elas vão estar tão inteligentes, tão bem preparadas, que a inteligência delas será muito maior que a inteligência de toda a humanidade somada, ano de 2045. Pensa você como sobreviver num universo onde as máquinas vão adquirindo consciência e elas vão se tornando superiores à inteligência que nós temos, né? Como será a concorrência, como será a sua sobrevivência, né? Isso é coisa de ficção científica. Existem filmes como O Exterminador do Futuro que fala sobre essa questão, mas isso procura se aprofundar um pouquinho. Existem estudos que fundamentam essa singularidade tecnológica, como então sobreviver. E é para isso que você tem que estar preparado, né? Quais as competências, como o que você tem que se preparar para trabalhar e sobreviver neste ambiente tão volátil, tão diferenciado, né? Muito bem, vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo encontro. Até o próximo!